Eu gostei muito da história dela, porque justamente a gente sempre escutava aquela história da mulher sofrida com os filhos e que de repente ela cresceu. Quando eu vi que essa era uma história de uma mulher que sempre ela se relacionou ali, mas ela não tinha essa... Vou trazer isso pra você, porque eu não sei qual momento você está agora. E aqui é descruza as pernas, meninas. Mas é pra você parar de se punir tanto se às vezes você se apaixonou, se relacionou, ou aconteceu alguma coisa que é totalmente contra os seus valores e princípios, mas em algum momento você desviou, em algum momento você se machucou, em algum momento você machucou outras pessoas, que você entra nesse lugar de autoconhecimento e se perdoa e se solta. A história que eu vou trazer hoje é completamente diferente dessas que a gente costuma ouvir. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, meninas. Eu sou Dana Pilga, sou terapeuta especialista em relacionamento. E esse podcast é um cantinho pra gente poder falar de todos os nossos mistérios femininos, onde a gente fala sobre os nossos segredos, nossos interesses, os nossos medos, aqueles nossos segredos, conexão, amor, relacionamento, divórcio, filhos. É uma mistura de tudo aquilo que nós mulheres experienciamos, vivemos e que muitas vezes a gente tem dificuldade para falar. E a gente só consegue falar se estiver sentado numa roda entre amigas e aquelas amigas sejam amigas que vai trazer muita segurança pra gente poder falar sobre esses assuntos. Então esse podcast ele foi feito pra você, para que você possa se sentir segura. E como eu sempre falo, venha com seu copo vazio. E tudo que eu for te entregando, observa se dessa água ela vai realmente matar a sua sede. E aquilo que você achar que não contribui, você simplesmente joga fora. No episódio de hoje vamos falar sobre poder, amor e escolhas. Nesse episódio eu quis trazer a história de uma mulher, porque a gente sempre escuta aquelas histórias de uma mulher que ela tomou uma certa decisão na vida dela, e ela começou a empreender, e ela foi cuidar dos filhos, sempre aquelas histórias muito bonitas daquela mulher guerreira, né? Então, ela foi traída, e o marido abandonou, e ela ficou sozinha, ela cuidou dos filhos, ela criou um império, mais ou menos sempre essas histórias que eu escuto, e que é muito linda. Só que existe uma parcela da população que nunca viveu essa história e talvez nunca viva. Por que talvez nunca viva esse sonho? Aquela típica história, aquele típico storytelling onde a mulher guerreira que foi abandonada por um homem, cuidou dos filhos sozinha, mudou do país ou mudou de cidade, criou um império, ou ela foi viver uma nova vida. Sempre a gente escuta essas histórias. A história de uma menina, ela cresceu numa família muito pobre. A mãe dela acabou morrendo, não sei se foi de câncer, e ela a irmã dela era muito novinha, um pai alcoólatra, e elas acabaram indo para um orfanato. E ali elas cresceram. Então o pai, ele ia visitar elas ali, pequenininha, até que chegou um momento que ele não voltou mais para visitar. Enfim, talvez o pai dela acabou morrendo e ela não teve mais o contato com o pai. E dentro desse orfanato, essa menina aprendeu a costurar. E depois, quando ela cresceu, ela e a irmã, já tinha 18 anos, elas podiam sair para trabalhar. E elas trabalhavam num café. E nesse café tinha aquelas danças. Como elas aprenderam a costurar, então, dessa menina, que eu vou contar especificamente, então ela costurava a roupa das dançarinas, mas ela também subia lá, porque ela aprendeu a tocar piano, tudo. Então ela teve algumas habilidades que ela aprendeu dentro desse orfanato, mesmo sendo de uma família muito pobre. E ali ela fazia as apresentações. Só que ela nunca foi uma menina bonita, não tinha nenhum traço que fizesse os homens se encantarem. Ela só sempre foi muito engraçadinha, bonitinha, pequenininha, toda assim. Dentro desse café, ela acabou conhecendo um cara, e esse cara era muito rico. É aquela típica história do cara que vem te salvar. Mas não é bem assim. Ele também achava ela engraçadinha, nada interessante, mas ele falou, saía com ela de vez em quando pra ter relação sexual. Até que ele falou, ele morava numa casa, era tipo um playboy que vivia dos pais. Ele falou, mora aí. E ela foi morar lá com ele. Só que a relação que ela tinha com ele era, quando ele queria, ele transava com ela. E ele fazia muitas festas, porque ele sempre foi muito playboy, então chegava mulheres maravilhosas, tudo. E ela sempre se conectava com essas mulheres. E como ela sempre gostou de dançar, cantar nesse café, na casa desse cara, desse playboy, ia muita atriz, cantora, pessoas famosas, e ela ficava lá encantada. Só que ele meio que colocava ela pra ser a palhacinha ali. Então ali ela cantava, dançava, fazia as piadas, e ali ele ficava com outras mulheres, enfim. Só que, entre essas festas, ela acabou conhecendo um outro cara. E ela se apaixonou. Esse cara que ela tava morando lá junto, meio que ele criou um vínculo, mas não tinha esse amor, essa paixão. Ele só criou um vínculo lá. Começou até a duvidar que ela começou a se apaixonar por um amigo dele. Isso, ela conheceu uma das meninas lá e ela começou a falar pra essa menina. Essa menina, ela era atriz, dançarina, era famosa. E ela começou a falar assim, nossa, meu sonho era
dançar, era cantar, ir pro palco, ser atriz. E essa mulher falou pra ela, ai, não, desencana. Continua, você faz um trabalho tão lindo, você costura bem, foca na costura. Esse negócio de TV não dá dinheiro, e daí você vai ter que sair com outros caras. E quis dizer assim, você nem tem perfil pra estar lá. Enfim, ela guardou aquele sonho. Nisso, ela já apaixonada por esse amigo desse cara, ela começou a se relacionar. Só que esse cara era casado. E ela se entregou completamente, ficou muito, muito, assim, conectada com ele. E nessa conexão, ele começou a valorizar os potenciais que ela tinha. E ela começou a olhar pra ela de uma forma diferente, porque tem aquilo, né? Quando você se apaixona, você solta, libera todos aqueles hormônios do prazer, conexão, foco. Você fica um pouco, né? Fica um pouco demente, porque alguns dos episódios, eu não sei se você assistiu, a paixão, ela é considerada, ela é muito próximo com todas as características da demência, por isso que a pessoa fica focada, ela fica esperando uma ligação, por isso tem pessoas que são viciadas em paixão e nunca conseguem viver o amor. Mas enfim, a gente deixa para um outro episódio. Ela estava completamente apaixonada e ela começou a se encontrar como mulher nessa relação. E esse homem começou a estimular muito ela, falando, realmente você... Ele também não estimulou muito ela ir para essa carreira de TV, nada. Ele falou, não, você costura muito bem, você é ótimo, você tem que ir atrás da sua liberdade. Enfim, ele começou a dar muita coragem e ela tomou a decisão de sair da casa desse playboy aí, e na época ele até ficou um pouco chateado, mas ele entendeu. E esse cara, que era amante dela, emprestou um dinheiro para que ela pudesse ir para uma cidade grande, morar lá. Quando ela chegou lá, ela foi trabalhar numa empresa costurando mesmo, foi fazer costura, tudo. E dentro desse ateliê que ela foi trabalhar, ela começou a fazer um chapéu muito bem sofisticado. Dentro desse lugar, ela começou a ver que ela tinha um potencial. E ela começou a fazer uma grana. E ela abriu o ateliê dela só de chapéu. Então, ela fazia chapéu para as socialites, para essas mulheres muito famosas. Só que tinha um negócio dela que gritava assim, você tem que ir pro palco, você nasceu para ir pro palco. Essa mulher, ela, logo quando ela começou a se empolgar, olhar isso para isso, o amante dela sofreu um acidente de carro e morreu. E ela ficou acabada. E nisso ela viu só focada mesmo na carreira dela. Começou a focar na costura. Ela começou a perceber que as mulheres ficavam muito naquela roupa apertadinha, partilha, aquelas roupas muito assim. E ela queria dar liberdade pro corpo da mulher. Nisso ela conheceu um outro cara também, que era casado. Então ela foi mais uma vez entrando em relacionamento. E ela descobriu que realmente ela não gostava de ter relação pra casar, pra ficar junto. Ela queria ter essa certa liberdade. E um dia ela pegou uma roupa desse amante, um terno, e ela vestiu. E ela falou assim, nossa, é isso, a mulher precisa ter liberdade pro corpo. E ela colocou o nome desse terno com boyfriend style, que era a roupinha ali o terninho pra mulher. Sim, foi essa mulher que criou o primeiro terninho para nós, mulheres, o terninho que a gente utiliza até hoje. Essa mulher se chama Gabrielle Coco Chanel. Sim, essa é a mulher que transformou o mundo da moda. Ela que criou o vestido preto, o tubinho preto, o vestido básico pretinho que a gente utiliza, o terninho que a gente utiliza hoje em dia. Foi ela que revolucionou a era da moda. Ela que deu essa liberdade pro corpo da mulher. Por que eu tô trazendo isso? Porque aqui eu falo de relacionamento, né? E quando eu escutei essa história, daí eu fui olhar, analisar várias questões dela do relacionamento. Então, ela escolheu nunca entrar num relacionamento sério, porque ela queria viver uma certa liberdade. Só que ela tinha a sua dor, provavelmente ela tinha a sua dor. Ela teve o abandono do pai pro álcool. Ela teve a morte da mãe dela. Parando aqui só um detalhe, se você não escutou outros episódios, eu tenho uma filhinha, que é uma bulldog francesa, e ela ronca em todos os episódios. Então, esse é só mais um que ela está roncando, se você ouviu algum barulhinho. Essa mulher, ela pegou toda a energia dela e ela queria subir pro palco, só que ela não sabia que ela iria sim subir pro palco. Mas um palco muito maior do que aquele que ela desejava. Provavelmente ela quis sim ter uma relação. Se você assistiu o filme Coco Chanel, mostra o tanto que ela foi apaixonada por esse cara que faleceu. Mas também mostra que ela nunca, no entanto, que tem uma história, até se você procurar no Google mesmo, vai falar que o amante dela morava com a mulher dele dentro da casa dela. Ou talvez ela é uma mulher que vivia um relacionamento aberto. Ela era uma mulher muito moderna, dentro de um poder fascinante. Entrega pro outro quando aquilo a gente tem de sobra dentro da gente. Então ela tinha de sobra essa liberdade para escolher ao ponto dela fazer essa revolução na moda. E essa mulher tão poderosa, ela criou uma das maiores marcas do mundo, que é a marca Chanel.
Eu gostei muito da história dela, porque justamente a gente sempre escutava aquela história da mulher sofrida com os filhos e que de repente ela cresceu. Quando eu vi que essa era uma história de uma mulher que sempre ela se relacionou ali, mas ela não tinha essa pretensão do relacionamento, do casamento, achei interessante. Não que esteja, não concordo nem um pouco com a traição dela ter amante, não é sobre isso, mas é sobre uma história que nem sempre essa história que conta tão perfeitinha é a história que dá certo. Quis trazer isso pra você porque eu não sei qual momento você está agora. E aqui é descruza as pernas, meninas. Mas é pra você parar de se punir tanto se às vezes você se apaixonou, se relacionou ou aconteceu alguma coisa que não era, que era totalmente contra os seus valores e princípios, mas em algum momento você desviou, em algum momento você se machucou, em algum momento você machucou outras pessoas, que você entra nesse lugar de autoconhecimento e se perdoa e solta. Solta, porque tem pessoas que vão usar todo essa energia, porque a Coco Chanel, ela usou a energia do amante dela pra sair de um local que ela também não recebia amor, mas que deu força pra ela criar esse império. Então, assim, é muito fácil a gente falar mal de outras pessoas, mas é muito interessante quando você escuta a história que talvez uma pessoa ela vai precisar daquele tipo de situação pra ela poder focar no outro. Essa é uma história de uma menina que era inquieta, ousada. Ela foi em busca de algo maior. Porque aqui eu contei um contexto bem rápido, bem superficial, mas ela tem uma história fascinante. Ela morreu com 87 anos, ela morreu num hotel, ela teve uma morte bem tranquila, ela morreu dentro do hotel que ela morava já há 31 anos. E quando ela faleceu, ela estava criando uma nova coleção para a primavera, então ela nunca parou de trabalhar. Mas ela fez escolhas, e aí tem algumas questões. Sim, nós nascemos para nos relacionar, mas a gente também precisa entender que existem outras formas de amar. E que não existe forma certa ou errada. Como eu disse, não sou a favor da traição. Só que ela fez escolhas para ela não ficar amarrada. E ela não estando amarrada em relacionamento, ela fez com que ela criasse, desse uma liberdade para a mulher. Imagina que ela morreu em 71, então ela veio numa geração onde a mulher não tinha liberdade, onde ela foi a primeira mulher se eu não me engano, tá? Mas o que eu pesquisei, ela foi a primeira mulher a criar um terno, uma roupa confortável para uma mulher colocar. Então ela foi ousada de todas as formas. E você não escuta que ela foi uma mulher que tinha amantes, você escuta que ela foi uma mulher que revolucionou a moda. Então, mais uma vez, como eu te disse, eu não sei em qual momento você encontra na sua vida. Eu não sei o porquê você escutou essa história, mas reflita. O porquê que essa mensagem, essa história chegou até você? O que você precisa olhar? Não é sobre traição, aqui não é sobre casar ou não casar, mas é sobre ser ousada, sobre você ser autêntica. O que você tem aí escondido que muitas vezes você fala, quero subir no palco da minha vida, mas as pessoas olham e falam assim, não, vai por esse caminho. A Chanel, ela sempre soube que ela queria subir no palco da vida, mas ela não sabia como. E a única forma que ela conhecia era cantando ou dançando, fazendo as pessoas acharem, que engraçadinha. Mas ela tinha um universo enorme para conquistar. E mesmo depois da sua morte, hoje ela é conhecida no mundo inteiro, em grandes passarelas, ela é conhecida por grandes profissionais, por grandes empresas. E hoje em dia você não compra um produto dela por talvez menos de $5.000, talvez não, acredito que não existe, a não ser um perfume, também não sei quanto é que está. Shoppings específicos, aqui a Coco Chanel, ela tá distribuída em vários lugares e acabei nunca entrando, mas isso aqui é uma questão de mentalidade, né? Que daí a gente pode trabalhar um outro momento, mas é aquilo. Enquanto eu estou passando pelo processo, eu não consigo te levar. Quando eu passar por esse processo de desconstrução de algumas crenças limitantes, eu posso trazer aqui. Esse eu trago porque me trouxe muitas reflexões, principalmente quando eu atendo meninas que estão completamente perdidas do seu propósito, da sua missão, que elas se sentem culpadas por viverem relacionamentos que não é aquele relacionamento redondinho da sociedade. Como mais uma vez eu vou dizer, não estou falando que eu sou a favor da traição. Estou dizendo que Coco Chanel optou por não casar, por ter relações onde trazia um fogo para ela e ali ela se inspirava para criar a sua moda, enfim. Cada um cria da forma que achar melhor. Tem pessoas que vão criar conectando com a sua espiritualidade, tem pessoas que vão criar usando droga, tem pessoas que vão criar pintando, tem pessoas que vão criar escutando música, e tem pessoas que vão criar não tendo nenhum vínculo afetivo tão pesado ou nenhum vínculo de compromisso tão forte, até para ela se sentir livre. E talvez ela não querer estar no relacionamento foi o que trouxe essa energia da liberdade, porque a gente só entrega para o outro quando aquilo
a gente tem de sobra dentro da gente. Então ela tinha de sobra essa liberdade pra escolher, ao ponto dela fazer essa revolução na moda. Bom, espero que você tenha gostado desse tema. Eu fico muito feliz que você esteja me acompanhando aqui no Spotify ou também no YouTube. Fico muito feliz pela sua mensagem, pela sua contribuição. Dá um like, não custa nada. Lembra do dar e receber pro universo. E me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Muito obrigada pra você que ficou até o fim desse episódio. Feliz por ter você junto comigo. Manda uma mensagem no YouTube ou no Spotify ou também no meu Instagram, @danapiuga. Eu vou ficar muito feliz em te conhecer e também vou ficar muito feliz se você mandar histórias pra que eu possa trazer aqui pro canal. É isso, maravilhosas. Foi um prazer estar em mais um episódio com vocês. E a gente se vê no próximo episódio.